Pois bem, gente, nós vamos iniciar agora o segundo vídeo sobre a interpretação das línguas, certo? Como é que foi no primeiro vídeo? Você precisa, se você não entender, refaça novamente, tá? Repasse. Quem quer entender das coisas tem que ter um sacrifício para ter um tempo para aprender, tá? Então vamos começar esse segundo vídeo falando do acolhimento da interpretação das línguas, certo? Então ela existe, então como é que nós acolhemos? Então, tal como ocorre na profecia em português, certo? Na sua língua vernácula, a dinâmica da interpretação é colocada assim diretamente no coração do profeta, certo? E colocada como? Por uma ação do Espírito Santo. Paulo, no entanto, ele nos dá um conselho. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião. Certo? Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião. E falem consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Né? E se não houver intérprete, não adianta você ficar balbuciando aí, não sei quantas coisas aí para perder tempo. A pessoa que tem o dom da interpretação deve anunciar a mensagem na primeira pessoa, certo? Em nome do Senhor. Então o intérprete deve proclamá-la mais ou menos assim: eis o que diz o Senhor fala, né? E em seguida fala na primeira pessoa aquilo que ele recebeu em seu coração, como o próprio Deus falando. Então é importante ressaltar que Deus nos dá esse dom para que proclamemos a mensagem em seu nome. E não para que a gente fique aqui tentando explicar o que é que Deus diz. Isso não é assunto nosso. Você passe a sua interpretação e pronto. Não fique aí explicando por que é que Deus diz isso, por que é que Deus diz aquilo. Isso não tem nada a ver com você não. A interpretação ela não deve ser assim entendida como tradução, já falamos disso, né? E quando está seguido do dom de variedade de línguas. Ela se apresenta assim para a edificação da igreja. Ela se apresenta de duas maneiras. A primeira é para a comunicação num idioma não pátrio, né? E a língua dos anjos. Para a comunicação no idioma não pátrio e na língua dos anjos. Então, não se entenda como tradução, já que a manifestação ocorre não por conhecimento da língua, mas por intervenção espiritual, certo? E para que ocorra é essencial a oração, tá certo? Então vamos falar também agora dos tipos de interpretação. Aqui também nós devemos obedecer os mesmos critérios do dom de profecias, né? Essas interpretações elas podem ser de três tipos: verdadeiras, não interpretação e falsa interpretação. Então, a interpretação verdadeira é aquela que vem do Espírito Santo, né? Ela provoca bem-estar, ela provoca esperança nas pessoas que estão ali reunidas. A não interpretação é aquela interpretação fruto da mente humana, né? E certamente não vem de Deus, claro que não, certo? Por fim, nós temos a falsa interpretação. A falsa interpretação é aquela que procede do demônio, certo? Ela é causa assim de um repentino mal-estar, né? Uma angústia, as pessoas ficam ali ansiosas, angustiadas, né? Então isso aí já pode ter certeza que é uma falsa interpretação, certo? Pegar o irmãozinho aí. O instrumento que separa um dos outros é o discernimento dos espíritos, certo? O que separa a verdadeira da não interpretação e da falsa interpretação é justamente o dom do discernimento dos espíritos. Então esse discernimento da interpretação ele é tão necessário aqui, certo? Quanto é para o discernimento que é para a profecia. Uma vez assim que ela é proclamada, ela assume todas as características dessa mesma profecia, assim, bem como os requisitos
que são e dos seus requisitos e das suas utilidades. Então, a gente pode depois você ler em sua casa aí, é Mateus 7, de 15 ao 23. Então, minha gente, numa assembleia, seja ela pequena ou grande, que esteja em profunda oração e essa assembleia esteja consciente da presença de Deus, além de dirigida pelo Espírito Santo, haverá outros, né, profetas para julgarem ou confirmarem a profecia em língua e a sua devida interpretação. Aqui é importante fazer a diferença entre a oração em línguas e a profecia em línguas, né? Apenas a profecia em línguas precisa de interpretação, certo? Porque a profecia em português, a pessoa já está dizendo o que é, tá? Então apenas a profecia em línguas precisa de interpretação. Quando se ora, ou então está se louvando em línguas, não é preciso interpretação. Por quê? Porque a pessoa está se dirigindo a Deus, né? 1 Coríntios 14, de 2 a 4, diz isso. Então ela não está passando mensagem, ela apenas está louvando, está se dirigindo ao próprio Deus, tá? Então, não é toda hora que você vê uma pessoa orando em língua que você vai dizer assim, isso eu vou interpretar. É verdade que eu mesmo já várias vezes, quando as pessoas oram em línguas, né, aconteceu comigo. A pessoa está orando em línguas, pondo as mãos, e eu estou entendendo, interpretando o que é que Deus está dizendo, através dela para mim. Certo? Então, quando existe uma unção profética na reunião, e esta se expressa em línguas, aí cabe a interpretação interna, certo? Além da confirmação de outros membros que estão aí naquela assembleia. Vamos falar aqui do dom da interpretação de línguas na sua oração particular. Em 1 Coríntios 14, nos versículos de 13 a 15 e de 27 a 28. Diz o seguinte: por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com entendimento. Se há quem fale em línguas, não falem senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. Então pode acontecer que na sua oração pessoal, ou em outro momento assim, de oração que você está orando sozinho, como por exemplo, você está num hospital, ali visitando uma pessoa, ou esperando para ser atendido, você está orando em língua. Se você está num banco, numa fila de banco, você está orando em língua, está na escola, etc, etc. Pode acontecer, né, que na sua oração pessoal, ou no outro momento de oração, em que você está sozinho e não consegue expressar em palavras ou em pensamentos aquilo que você realmente deseja, e isso já deve ter acontecido com você, né? Então o que é que pode fazer? Então comece a orar em línguas e o Espírito Santo, Ele mesmo, vai lhe revelar a sua necessidade e lhe orientar como agir. Veja que no versículo 13 dessa carta, Paulo nos ensina que devemos pedir o dom de interpretar, né, para podermos orar com entendimento, que é o que está no versículo 15. Porém, a busca desse dom não tem a finalidade obrigatória de fazer interpretação em público, certo? Tem não. Mas sim para a gente clarear a mensagem nas nossas orações particulares, se essa for a vontade de Deus. Então, meu irmão, se você estiver no ônibus lá e estiver orando em língua, aí não fique lá interpretando para todo mundo, não tem nada a ver com aquilo que está passando com você, fica ali. Aí você está escandalizando a toa, tá? É claro que Deus sabe tudo, né, o que oramos em línguas, né, porque
estamos falando diretamente com Ele. Mas às vezes, Ele quer que saibamos disso. Então Paulo ensina que sem o dom da interpretação, sua oração ficará sem utilidade, visto que você não compreendeu nada do que Deus lhe falou, se isso é o que Deus está colocando para você como uma profecia. Tá? Então, na primeira carta ao Coríntios, no capítulo 14, no versículo 14, está dito lá: se eu oro em virtude do dom de línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento, né, fica sem fruto. Tá bem? Então é preciso entender que na oração em línguas, nós não falamos conosco mesmo, mas estamos falando com Deus. Então vamos recordar mesmo o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2. Aliás, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, é uma coisa que você precisa ler e reler. Diz assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Então a gente vê que esse dom é muito importante para nós individualmente também. Assim como é também num grupo aberto ou numa reunião do núcleo, por exemplo. Mas lembremos, meus irmãos, que nem todos precisam usá-lo publicamente. Não é porque você tem um dom na interpretação, que você vê um irmão orando, ou você mesmo está orando em línguas, você fica ali interpretando para quem não tem nada a ver com a história. Tá bem? Vamos falar agora do dom da interpretação de línguas no Antigo Testamento. Então, eu separei esses textos para demonstrar o que ocorria no Antigo Testamento. Certo? Eu vou colocar alguns textos aí para você entender melhor. No Salmo 18, no versículo 3 a 4, diz assim: não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. No Salmo 80, no versículo 4 a 6, diz assim: ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito de Deus de Jacó, do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouvi uma língua desconhecida. Um outro texto, irmãos, está em Ezequiel, no capítulo 3, do versículo 4 a 6, que diz assim: filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é a um povo de linguagem compreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas, a populações inumeráveis, de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. Esses aí foram alguns exemplos para você entender como era isso no Antigo Testamento. Vamos falar aqui também de uma explicação que foi dada por Dom Alberto Taveira ao CONCEP, né? O CONCEP é um conselho determinado da CNBB. Então, Dom Alberto Taveira, como assistente espiritual do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, respondeu a algumas interrogações que foram feitas pelo seu colega, Dom Rafael Lano Cifuentes, né? Que era um bispo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E isso ocorreu em 27 de agosto de 2006, né? E isso aí permitiu levar a esse conselho permanente, né, da CNBB, o conselho, alguns esclarecimentos, né, que podem servir também aos irmãos que nos veem agora. Esses esclarecimentos, eles foram apresentados assim, na 58ª reunião desse conselho. Então, diz lá, sobre a conceituação do dom de línguas. Então, Dom Alberto Taveira disse isso. É um dom de oração cujo valor, enquanto linguagem de louvor, não depende do fato de que um linguista possa ou não identificá-lo como linguagem no sentido corrente do termo. É uma linguagem aconceitual que se assemelha às línguas conceituais.
não supõe absolutamente um estado de transe para praticá-la. Não corresponde a um estado estático no sentido de êxtase, né? E nem a uma exagerada emoção, permanecendo aquele que a pratica no total domínio de si mesmo e de suas emoções, pois o Espírito Santo jamais se aposta de alguém de modo a anular-lhe a personalidade. Então, a orientação da CNBB, em vista disso, orientando quanto ao uso do carisma, né? Isso aí, pelo documento número 53, de novembro de 1994, né? Então, lá no item 62 desse documento 53, diz assim: o destinatário da oração em línguas é o próprio Deus, né? Por ser uma atitude da pessoa absorvida em conversa particular com Deus. E o destinatário do falar em línguas é a comunidade. O apóstolo Paulo ensina: mas prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Está em 1 Coríntios 14, 19. Como é difícil discernir na prática entre inspiração do Espírito Santo e os apelos do animador, do grupo reunido, não se incentive a chamada oração em línguas e nunca se fale em línguas sem que haja um intérprete. Certo? No item 64, a gente lê também isso. Haja grande discernimento quanto ao dom da profecia, eliminando qualquer dependência mágica e até supersticiosa. Pois bem, no subitem C, né, é explicada uma terceira modalidade do dom de línguas, né, que é aquela de uso essencialmente puro, que é quando é acompanhada de seu complemento, que é o dom da interpretação, que tem como proposta a edificação dos fiéis e a convicção dos descrentes. Né? Então, diz o texto que o falar em línguas não assume o caráter de oração, mas de uma mensagem em línguas, dirigida à Assembleia e não a Deus, como é o caso da oração, e que requer o exercício do outro dom apontado por Paulo, que é o dom da interpretação. Então, o Espírito dá a alguém a inspiração de falar em línguas em alta voz, e suas palavras contêm uma mensagem espiritual para um ou mais ouvintes. Certo? A mensagem permanece incompreensível enquanto não for interpretada. Então, a mensagem interpretada, ela assume regularmente as palavras de uma profecia carismática que Paulo diz edificar, exortar, né, o povo, consolar a Assembleia, etc. Então, muitas vezes a mensagem está acompanhada de outra inspiração, que é o dom de interpretar. Essa mensagem, diz aí esse item C, e a torna compreensível para a comunidade. Então, o dom de falar mensagem em línguas é um dom transitório, manifestado, vez ou outra nas reuniões de oração. E o Senhor pode servir-se, né, hora deste, hora daquele, enquanto o dom da interpretação em geral é considerado permanente. Né? É um dom que pode ser pedido na oração. Olha, minha gente, nós estamos aqui encerrando esse vídeo, tá? Sobre o dom de interpretação. Eu sei que para algumas pessoas, especialmente para quem está começando, esse é um tema assim, meio ainda difícil de compreender. Mas você precisa compreender. Não é porque é difícil e você não vai. Eu me lembro assim que quando eu era estudante assim, no ensino fundamental, eu não gostava muito de matemática, essas coisas não, mas era preciso eu aprender. E foi mesmo pela necessidade de aprender que eu aprendi. Então, química, física, também são coisas muito difíceis, mas você precisa passar por isso. Eu lhe recomendo. Além de outras pesquisas que você possa fazer, se você quer mesmo compreender o que é a interpretação e o dom de línguas, repasse esse vídeo novamente. Tá?
converse com pessoas que já estão instruídas, porque para você poder servir é necessário também que você preste conhecimento. Tá certo? Então,